Antes de se chamar Cujo Lewis, ele foi Kossola. E antes de Kossola, ele foi apenas um menino. Nasceu por volta de 1841, em uma aldeia do povo Yorubá, no que hoje conhecemos como Benin, na África Ocidental. O mundo de sua infância era construído de ritmos antigos, o som do pilão esmagando grãos ao amanhecer, o cheiro da terra vermelha após a chuva, o cântico dos anciãos que ensinavam a história do povo como quem costura o passado ao presente. Kossola era o filho mais novo de Oluwale, um caçador respeitado, e de Avad, mulher de mãos firmes e voz suave, conhecida por conhecer as plantas que curavam febres e espantavam maus espíritos. Na aldeia, a vida não era fácil, mas era compreensível. Havia regras, deuses, ancestrais, ciclos. O mundo fazia sentido. O menino crescia acreditando que morreria velho ali, sob a mesma árvore onde brincara criança. Não havia em seu horizonte a palavra o escravo. Não havia ideia de que um homem pudesse ser propriedade de outro. Mas o século XIX já se movia como uma lâmina invisível. Naquele tempo, guerras entre reinos africanos se intensificavam, muitas alimentadas pelo comércio europeu ilegal de pessoas. Mesmo após várias nações declararem o tráfico transatlântico como crime, o dinheiro continuava a falar mais alto. Caçadores de gente, armados com pólvora estrangeira, invadiam aldeias ao amanhecer, quando o sono ainda pesava nos corpos. Foi assim que a infância de Kossola terminou. Numa madrugada sem aviso, o som que o acordou não foi o canto do galo, mas o estrondo seco de armas desconhecidas. O fogo tomou os telhados de palha. Gritos rasgaram o ar. O pai caiu tentando proteger a entrada da cabana. A mãe foi arrastada pelos cabelos. Kossola correu, tropeçou, foi golpeado na cabeça e acordou horas depois, com as mãos amarradas, cercado por estranhos. A aldeia havia desaparecido. Começava ali a longa caminhada até o mar, a marcha dos capturados. Dias e noites andando, feridos, famintos, acorrentados uns aos outros. Os que caíam eram deixados para morrer. Crianças choravam até não terem mais voz. Adultos aprendiam o silêncio como única forma de sobreviver. Quando Kossola viu o oceano pela primeira vez, não sentiu maravilha. Sentiu terror. A água parecia não ter fim. E ancorado ali, como um animal agachado esperando a presa, estava o navio. Seu nome era Clotilda. Mesmo em 1860, mais de 50 anos após os Estados Unidos proibirem oficialmente a importação de africanos escravizados, aquele navio partiu clandestinamente rumo ao Alabama. O capitão William Foster sabia que estava cometendo um crime. Os investidores sabiam. Os compradores sabiam. Mas todos apostavam na mesma certeza e ninguém seria punido. Kossola foi empurrado para o porão. A escuridão era absoluta. O ar, irrespirável. Corpos amontoados como mercadoria quebrável. Correntes mordendo a pele. Doenças se espalhando como fogo em palha seca. Muitos morreram antes mesmo de ver a América. O menino que atravessou o Atlântico não era mais o mesmo que havia saído da aldeia. E, quando finalmente o navio chegou ao Alabama, os sobreviventes foram desembarcados às escondidas, como objetos contrabandeados. Para pagar as provas do crime, o Clotilda foi queimado e afundado no rio Mobile. As chamas consumiram a madeira, mas não apagaram a história. Kossola foi vendido. Recebeu um novo nome, arrancado à força de sua língua, Nkujo. E com o nome novo, veio a vida de cativeiro. Curtiu? Então se inscreve aí e vem com a gente. O porão do navio não tinha dia nem noite. O tempo ali dentro era uma massa espessa, imóvel, onde os corpos se empilhavam e a noção de existência se reduzia a respirar, quando respirar ainda era possível. Kossola aprendeu rápido que o oceano não estava ali para levá-los a lugar algum. Ele estava ali para engolir o que sobrasse. Os homens do navio, os brancos, armados, impacientes, tratavam os africanos como carga viva. Havia números, cálculos, apostas silenciosas sobre quantos sobreviveriam à travessia. A morte era esperada, contabilizada, aceita como custo operacional. Quando alguém morria, o corpo era arrastado e lançado ao mar sem palavra alguma. Nenhum ritual. Nenhum nome.
Apenas o som seco de algo caindo na água. Para Kossola, o oceano deixou de ser água. Tornou-se cemitério. A fome corroía lentamente. A comida, quando vinha, era jogada como ração. A sede queimava mais que o sol que eles não viam. Doenças se espalhavam em silêncio, febres, disenteria, infecções abertas pelas correntes que feriam tornozelos e pulsos. O ar era tão pesado que respirar parecia um esforço consciente, como se o corpo tivesse de lembrar-se de fazê-lo. Havia choro no início. Depois, não. Os que sobreviveram aprenderam o silêncio como forma de resistência. Chorar custava energia. Gritar atraía violência. Permanecer vivo exigia economia até da dor. Kossola se agarrava às lembranças como quem se agarra a uma borda invisível. Repetia mentalmente o nome da mãe. O som da voz do pai. As histórias dos ancestrais. Tinha medo de dormir e acordar sem lembrar quem era. Tinha medo maior ainda de acordar e perceber que já não se importava. Às vezes, alguém começava a cantar muito baixo. Um lamento antigo, quase apagado. Outros acompanhavam, cada um em sua língua, criando uma música quebrada, sem forma, mas carregada de sentido. Era uma maneira de dizer, ainda estamos aqui. Mas o navio não ouvia. O Clotilda seguia seu curso clandestino, desafiando leis, consciências e qualquer ideia de humanidade. Era um crime consciente, executado com precisão. A África ficava para trás não apenas como continente, mas como possibilidade de retorno. Quando a travessia terminou, os sobreviventes estavam irreconhecíveis, não apenas fisicamente, mas por dentro. Algo havia sido quebrado de forma irreversível. Não era apenas a liberdade. Era a certeza de pertencimento ao mundo. O desembarque aconteceu às escondidas, em manguezais, longe de portos oficiais. A noite escondia o crime. Homens armados apressavam o processo. Os africanos foram divididos, separados, vendidos rapidamente. Não houve tempo para despedidas. Apenas olhares desesperados tentando memorizar rostos que nunca mais seriam vistos. Kossola foi levado para longe dos outros. Cada passo o afastava de tudo que lhe restava de familiar. Pouco depois, o navio foi incendiado e afundado. As chamas subiram como se quisessem alcançar o céu, e depois tudo desapareceu sob a água escura do rio. O gesto tinha um objetivo claro: apagar provas, silenciar o crime, garantir impunidade. Mas havia algo que não podia ser queimado. A memória. Quando Kossola recebeu o nome de Cudjo Lewis, não foi apenas uma mudança de palavra. Foi uma tentativa de apagar o passado, de substituir uma identidade inteira por um som mais conveniente. Ainda assim, dentro dele, Kossola continuava vivo, ferido, assustado, mas vivo. Ele não sabia, naquele momento, que viveria tempo suficiente para se tornar o último elo entre dois mundos. Não sabia que sua existência seria uma acusação silenciosa atravessando gerações. Tudo o que sabia era que havia sobrevivido ao oceano. E que sobreviver não era o mesmo que estar inteiro. Esse homem, quebrado e ainda respirando, é o que aguardava o início do cativeiro em solo americano. Cudjo Lewis passou os primeiros anos no Alabama como propriedade de Timothy Meagher, um dos homens que financiaram a viagem ilegal do Clotilda. O jovem africano não entendia a língua, os costumes, nem as regras daquele novo mundo. O trabalho era pesado, o castigo frequente, e a saudade, uma dor que não cicatrizava. Ele nunca esqueceu sua terra. À noite, deitado em uma cabana de madeira bruta, Cudjo fechava os olhos e repetia mentalmente os nomes de seus ancestrais, com medo de que o esquecimento fosse a última violência. Muitos dos africanos trazidos com ele morreram nos primeiros anos, e doenças, exaustão, desespero. Os que sobreviveram aprenderam inglês aos poucos, mas entre si continuavam falando a língua de casa, como um ato silencioso de resistência. A Guerra Civil Americana começou em 1861. Para os homens brancos, era uma disputa política e econômica. Para Cudjo e os outros escravizados, era apenas mais uma tempestade sobre corpos já encharcados. A liberdade prometida parecia distante, abstrata, quase um mito.
Quando a guerra terminou, em 1865, a escravidão foi oficialmente abolida. Mas a palavra liberdade não trouxe imediatamente comida, terra ou proteção. Os ex-escravizados foram simplesmente soltos em um mundo que os odiava. Cúdio tinha pouco mais de 20 anos quando se viu livre pela primeira vez. Ele e outros africanos do Clotilda pediram algo simples aos antigos donos, um dinheiro para voltar à África. O pedido foi recusado. Então pediram terras. Também foram negadas. O que lhes restou foi juntar forças e criar algo novo com as próprias mãos. Assim nasceu Africaton. Em um pedaço de terra próximo a Mobile, Cúdio e seus companheiros reconstruíram, na medida do possível, o mundo que lhes fora roubado. Construíram casas, plantaram, criaram leis próprias, escolheram líderes. Mantiveram tradições africanas vivas em um solo que tentava apagá-las. Ali, pela primeira vez desde a infância, Cúdio voltou a sentir que pertencia a algum lugar. Casou-se, teve filhos. Enterrou esposa e descendentes cedo demais, vítimas da pobreza e do racismo estrutural que marcava o sul dos Estados Unidos. Cada perda era um golpe silencioso, mas ele permanecia em pé. Décadas se passaram. O mundo mudou ao redor dele, a eletricidade chegou, os carros substituíram as carroças, novas guerras nasceram. E Cúdio envelheceu, carregando dentro de si uma história que ninguém mais podia contar. Até que, nos anos 1920, uma mulher apareceu para ouvi-lo. Seu nome era Zora Neale Hurston. Ela sentou diante do velho africano, com paciência, respeito e um caderno nas mãos. Pela primeira vez, alguém não queria moldar sua história, apenas escutá-la. Cúdio falou em sua língua, em seu ritmo, misturando inglês e memória. Falou da aldeia, da captura, do navio, da vida roubada. Falou para que o mundo soubesse. Quando Cúdio Lewis morreu, em 1935, ele era o último sobrevivente conhecido do tráfico transatlântico de africanos para os Estados Unidos. Viveu 70 anos em uma terra que nunca escolheu, mas nunca deixou que ela lhe roubasse a verdade. Sua voz atravessou o tempo. E ainda ecoa. A liberdade chegou a Cúdio Lewis sem cerimônia, sem terra, sem ferramentas, sem promessa cumprida. A palavra o livre soava grande demais para a realidade estreita que se abriu diante dele em 1865. Ele não tinha para onde ir, não tinha família viva fora daqueles poucos africanos que haviam atravessado o oceano no mesmo porão do Clotilda. Ainda assim, algo dentro dele recusava-se a aceitar que sobreviver fosse o limite do que lhe restava. Os africanos se reuniram muitas vezes sob árvores, à beira de estradas de terra, discutindo em vozes misturadas de línguas africanas e inglês quebrado. O sonho comum era claro, voltar para casa. África não era uma ideia abstrata, era chão, era cheiro, era nome verdadeiro. Mas o dinheiro nunca veio. Os homens que haviam lucrado com o crime jamais se sentiram obrigados a reparar o que haviam destruído. Quando ficou claro que o retorno era impossível, nasceu uma decisão silenciosa e poderosa, se não podiam voltar para casa, construiriam uma nova. O lugar escolhido ficava afastado da cidade de Mobile, em uma área de mato fechado e solo difícil. Ali surgiria Africaton, não como concessão, mas como conquista. Cada pedaço de terra foi comprado com anos de trabalho braçal. Cada casa erguida com mãos calejadas que conheciam tanto o cultivo quanto a dor. Africaton não era apenas um assentamento. Era um gesto de resistência. Cúdio participou de tudo. Ajudou a limpar o terreno, a cavar, a levantar paredes tortas que, ainda assim, ficavam de pé. Participava das reuniões comunitárias, onde os mais velhos, muitos deles chefes ou guerreiros em sua terra natal, recriavam estruturas de liderança africanas. Havia regras, conselhos, punições. Havia dignidade. Ali, falava-se africano sem vergonha. Celebravam-se rituais adaptados. Enterravam-se os mortos com cânticos que haviam atravessado o oceano dentro da memória. As crianças aprendiam que não haviam nascido de escravos, mas de pessoas livres que haviam sido capturadas. Cúdio casou-se com CL, uma mulher forte, também africana, cuja história carregava cicatrizes semelhantes às suas.
Juntos, tentaram reconstruir aquilo que lhes fora arrancado, família. Tiveram filhos. Riram. Trabalharam. Sonharam pequenos sonhos, colheitas boas, telhados que não vazassem, dias sem medo. Mas a América não os deixava esquecer quem eram aos olhos do mundo. Mesmo livres, os moradores de Africaton eram alvos constantes de violência, desprezo e leis criadas para mantê-los à margem. O racismo não precisava mais de correntes para ferir. Bastava negar empregos, educação, justiça. Bastava olhar para eles como intrusos em uma terra que haviam ajudado a construir com sangue. As tragédias vieram uma a uma. Cúdio enterrou filhos pequenos. Enterrou a esposa. Cada morte era uma repetição do mesmo roubo, o futuro. Ainda assim, ele não partiu. Não abandonou Africaton. Não deixou que a comunidade se dissolvesse no esquecimento. Ele dizia, aos mais jovens, que a terra lembrava. Que mesmo quando os homens esqueciam, o chão guardava histórias. E a dele ainda não havia terminado. Com o passar dos anos, Cúdio Lewis tornou-se uma figura singular. Não apenas por sua idade avançada, mas porque carregava algo que ninguém mais possuía e a memória viva da travessia. Em um país que preferia esquecer o crime do tráfico ilegal, ele era uma prova incômoda de que a escravidão não era apenas passado distante, mas ferida recente, ainda aberta. Ele envelheceu em uma casa simples, cercado por lembranças e ausências. Caminhava devagar, mas a mente permanecia afiada. Ainda falava de sua aldeia como se pudesse alcançá-la com as mãos. Sabia o nome das árvores, das cerimônias, dos deuses. Sabia quem ele havia sido antes de se tornar propriedade. Por muito tempo, ninguém quis ouvir. Historiadores brancos desconfiavam de sua fala. Jornalistas queriam versões simplificadas, adaptadas, domesticadas. Alguns tentaram fazê-lo parecer ignorante, confuso, incapaz de narrar a própria vida. Outros o trataram como curiosidade exótica, não como testemunha histórica. Até que alguém chegou disposta a escutar sem corrigir. Zora Neale Hurston sentou-se diante dele não como alguém que interrogava, mas como alguém que recebia. Ela compreendeu algo essencial: a história de Cúdio não precisava ser melhorada ou para ser verdadeira. Precisava apenas ser respeitada. Ela anotou cada palavra, cada pausa, cada contradição, porque a memória humana não é reta, e a dor não se organiza em linha do tempo. Cúdio contou tudo. Não para acusar indivíduos, mas para impedir o apagamento. Falou do medo, da perda, da sobrevivência. Falou da liberdade que chegou tarde demais para muitos. Falou da América sem tentar agradá-la. Ao falar, ele resistia. Porque o silêncio teria sido outra forma de morte. Quando Cúdio Lewis morreu, em 1935, foi enterrado em Africaton, o lugar que ajudara a erguer quando ninguém mais lhes ofereceu nada. Tinha mais de 90 anos. Viveu tempo suficiente para ver o mundo mudar, mas não o bastante para vê-lo justo. Ainda assim, sua história atravessou o século. Ela sobreviveu porque alguém escutou. Ela sobreviveu porque ele se recusou a esquecer. Ela sobreviveu porque a verdade, mesmo quando ignorada, cria raízes. E enquanto houver quem leia, quem conte, quem lembre, Cúdio Lewis não estará em silêncio. Ser o último não foi um privilégio. Foi um fardo. Quando Cúdio Lewis percebeu que todos os outros africanos trazidos no Clotilda haviam morrido, algo mudou em sua maneira de falar. Antes, suas histórias eram compartilhadas como lembranças coletivas: nós fizemos, nós sofremos, nós sobrevivemos. Com o tempo, esse o nós o desapareceu. Restou apenas o eu. Ele passou a entender que carregava sozinho um mundo inteiro que já não existia em mais ninguém. Nos anos finais de sua vida, Africaton começava a mudar. As novas gerações falavam inglês como língua principal. As tradições africanas tornavam-se fragmentos, festas adaptadas, palavras soltas, costumes que sobreviviam mais como símbolos do que como prática cotidiana. Não por desinteresse, mas porque a América pressionava constantemente para apagar qualquer traço de origem que não se encaixasse em sua narrativa. Cúdio observava isso com tristeza silenciosa, mas sem raiva.
Ele compreendia que a sobrevivência exigia adaptação. Ainda assim, sentia o peso de saber que, quando partisse, ninguém mais lembraria da África como lar real, apenas como história distante. Às vezes, sentava-se diante de visitantes e repetia os mesmos relatos, mesmo cansado. Não porque gostasse de reviver a dor, mas porque tinha medo do esquecimento. Ele sabia que o silêncio era confortável para os culpados. Sabia que, se ninguém insistisse, o crime do tráfico ilegal seria enterrado sob discursos de progresso e reconciliação vazia. Cúdio nunca se chamou de herói. Ele se via como sobrevivente, alguém que teve sorte suficiente para viver tempo demais. Mas sua existência desmentia mentiras convenientes. Ele provava que o tráfico de africanos não havia sido apenas um erro do passado distante, mas um crime recente, cometido conscientemente, com nomes, datas e lucros. Enquanto muitos queriam encerrar o assunto da escravidão como capítulo fechado, o corpo vivo de Cúdio dizia o contrário. Ele era ferida andando. E isso incomodava. Por isso, mesmo após sua morte, houve tentativas de minimizar sua história. Alguns questionaram sua memória. Outros trataram seu testemunho como folclore. Mas a verdade é que Cúdio nunca pediu para ser símbolo. Ele apenas se recusou a mentir para tornar o mundo mais confortável. Ele viveu tempo suficiente para entender que a justiça não viria em sua vida. Mas também viveu tempo suficiente para plantar algo mais duradouro que justiça tardia, de memória. Na velhice, o silêncio deixou de ser descanso para se tornar ameaça. Cúdio Lewis já não trabalhava a terra como antes. As mãos, que haviam construído casas, limpado campos e enterrado filhos, agora tremiam levemente quando seguravam uma caneca. O corpo denunciava o tempo, mas a mente permanecia inquieta. Ele pensava demais. Lembrava demais. E compreendia algo que nenhum jovem poderia entender: sobreviver tempo demais também cobra seu preço. Havia dias em que a casa parecia grande demais para um homem só. O render do assoalho soava como passos inexistentes. O vento atravessando frestas lembrava vozes antigas. Às vezes, Cúdio acordava certo de que ouvirá alguém chamá-lo pelo nome verdadeiro, Skossola, apenas para perceber que aquele som existia apenas dentro dele. Ele sabia que era o último. Não precisou que ninguém dissesse. A ausência ensinou. Cada funeral em Africaton levava consigo mais um pedaço do mundo que ele conhecera. Cada morte apagava uma língua, um gesto, uma lembrança compartilhada. Até que chegou o momento em que não havia mais ninguém com quem pudesse dizer ou você lembra? O passado tornará-se território exclusivo de sua mente. E isso o assustava mais do que a morte. Porque morrer era natural. Esquecer, não. Cúdio começou a entender que sua vida tinha assumido uma função que ele nunca pedirá: guardar a verdade. Não como versão oficial, nem como lição moral, mas como testemunho cru. Ele era prova viva de que a história não era limpa, nem distante, nem encerrada. Ele era evidência de um crime que muitos preferiam tratar como abstração. Quando visitantes apareciam, ele falava mesmo cansado. Repetia histórias já contadas dezenas de vezes. Não se importava se duvidavam. Falava porque sabia que, se não falasse, o silêncio venceria. E o silêncio sempre favorece quem feriu. Às vezes, ao terminar, ficava olhando para as próprias mãos, como se perguntasse a elas quanto mais aguentariam segurar tudo aquilo. Outras vezes, encerrava com longos silêncios, porque certas lembranças não cabem em palavras, apenas em pausas. Ele nunca pediu piedade. Queria reconhecimento. Queria que o mundo admitisse que o que lhe fora feito tinha nome, intenção e responsáveis. Que não havia sido acidente histórico, mas escolha humana. Que sua dor não era metáfora, mas fato. Cúdio compreendia que talvez a justiça não viesse. Mas a verdade, se essa podia ser entregue intacta à próxima geração. E isso, para ele, já era uma forma de vitória. Nos últimos anos, falava menos da violência e mais da aldeia. Descrevia cheiros, cores, festas, o som dos tambores. Fazia isso não por nostalgia, mas por necessidade.
Queria que o mundo soubesse que a África não havia sido apenas ponto de partida do sofrimento, mas lugar de vida plena, organizada, digna. Ele não queria ser lembrado apenas como esse escravo. Queria ser lembrado como homem que teve um lar antes que ele fosse roubado. Quando sentia que o fim se aproximava, não demonstrava medo. Demonstrava urgência. Como alguém que segura um objeto frágil e precioso e procura mãos confiáveis para entregá-lo antes que seja tarde. Sua vida havia se tornado uma pergunta lançada ao futuro. Vocês vão lembrar ou vão repetir? Esse foi o último trabalho de Cudjo Lewis enquanto vivo, manter aberta a ferida da memória para que ela não fosse coberta por mentiras convenientes. E quando finalmente se calou, não foi porque a história terminou. Foi porque ele havia feito tudo o que podia. Cudjo Lewis morreu em 1935, mas não desapareceu. Seu corpo foi enterrado na terra que ajudara a comprar com trabalho forçado transformado em esforço livre. Seu nome ficou marcado em registros, livros, entrevistas, mas principalmente na existência contínua de Africaton, uma comunidade nascida não da benevolência, mas da recusa em aceitar o nada. Décadas depois, o mundo começou a ouvir com mais atenção. Pesquisadores passaram a reconhecer a importância de seu testemunho. O livro construído a partir de suas palavras tornou-se uma das mais valiosas narrativas sobre a escravidão já registradas, não por sua linguagem refinada, mas por sua honestidade bruta. Era a voz de alguém que não estudará a história se ele a havia vivido. O naufrágio do Clotilda foi finalmente localizado no século XXI, encerrando qualquer dúvida sobre a veracidade da história. O navio queimado para apagar provas ressurgiu como evidência silenciosa, confirmando aquilo que Cudjo sempre disse: a verdade pode ser afundada, mas não destruída. Africaton, por sua vez, enfrentou novos desafios: poluição industrial, abandono político, pobreza persistente. Mas também passou a ser reconhecida como patrimônio histórico. Escolas começaram a ensinar sua origem. Crianças aprenderam que aquele lugar não era apenas mais um bairro esquecido, mas um território fundado por africanos livres em espírito, mesmo após o cativeiro. O legado de Cudjo não está apenas no passado. Ele vive toda vez que alguém entende que escravidão não foi um acidente da história, mas um sistema construído por escolhas humanas. Vive quando se reconhece que a abolição não apagou as consequências do crime. Vive quando alguém escuta as vítimas em vez de apenas os vencedores. Cudjo Lewis não sobreviveu 50 anos após a abolição para ser lembrado como exceção. Ele sobreviveu para provar que a história ainda estava acontecendo. E enquanto sua voz continuar sendo lida, ensinada e transmitida, o mundo que tentaram afogar no Atlântico continuará respirando.